Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Agora o 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Podei vos assentar. Glória a Deus, né? Esta história fala do endemoniado de Gadareno. Eu já li várias vezes essa história, mas eu nunca tinha pregado, nunca tinha ministrado sobre essa história, né? Que fala sobre a cura do endemoniado de Gerazeno, ou de Gadareno. Um homem que teve a sua história mudada. Um homem que teve a sua vida mudada pelo poder de Deus. E como mudou a história dele, Deus pode mudar a sua história também. Deus pode mudar a sua vida. Nós estamos falando no ano de 2022, que nós estamos vivendo um ano de uma nova história. Ah, pastora, mas isso foi em janeiro. Amados, nós estamos em novembro. E uma nova história pode ser escrita na sua vida. Pode ser escrita hoje. Ah, mas tem acontecido tantas coisas. Deus, Ele muda história. Como Ele mudou na vida desse homem. Esse homem que ele teve a história mudada, Ele pode mudar a sua também. Esse homem, ele era um homem que sofria muito. Ele tinha muitas dores na alma. Doía a alma dele e doía também o seu físico. Diz aqui no texto que nós lemos que ninguém era suficiente forte para prendê-lo. Colocavam correntes, ele se prendia, ele largava, ele quebrava as correntes. Ninguém conseguia prender aquele homem. Ele vivia dia e noite se debatendo, ele vivia dia e noite se machucando. Amados, vocês conseguem imaginar como vivia este homem? Vocês conseguem imaginar como que era a vida desse homem? Uma vida fracassada, uma vida desgraçada pela dor, uma vida desgraçada pelos demônios que os aprisionavam, demônios que o atormentavam, demônios que acabavam com a vida dele. Mas um dia ele encontrou Jesus. Um dia ele viu Jesus, e quando ele vê Jesus, diz que ele se lança, ele vai aos pés de Jesus. E Jesus, vendo aquela situação, Jesus não o anula, Jesus não manda parar, Jesus não fala, vai embora. Quem que imagina Jesus fazer isso? Jesus não anulou, mas Jesus fez algo que mudou a vida daquele homem. Jesus, ele faz algo para mudar a vida daquele homem. E a primeira coisa que Jesus fez foi curar a sua enfermidade espiritual. Primeira coisa que Jesus fez foi curar a enfermidade espiritual. Lá no verso 8 diz: Jesus disse: "Saia deste homem, espírito imundo." Tá lá, nós lemos no versículo 8. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Então a primeira coisa que Jesus fez foi curar a sua enfermidade espiritual. E eu pergunto para você nesta manhã: qual era a necessidade mais urgente desse homem? Qual era a necessidade dele?
ter uma família naquela hora? Ter alguma coisa? Qual que era a necessidade que esse homem tinha? Será que era ter algo espiritual? Não, não, era ser livre. A necessidade daquele homem naquele momento era ser livre. E diz a palavra que Jesus o libertou da escravidão de demônios. Jesus o libertou dos espíritos imundos. Amados, esse homem, ele já havia perdido a sua casa. Esse homem, ele já havia perdido a sua família. Ele já havia perdido a sua identidade. Ele já não tinha nem mais dignidade por causa da possessão maligna, por causa dos espíritos imundos que estavam dentro dele, por causa da possessão demoníaca. Não sabemos quanto tempo ele estava naquele estado, mas diz a palavra que as pessoas o evitavam. As pessoas evitavam de chegar perto dele. As pessoas evitavam de conversar com ele. As pessoas evitavam de estar perto dele. E talvez quantas pessoas que estão nos assistindo, quantas pessoas que estão aqui hoje não se encontram com as suas vidas hoje amarradas, com as suas vidas hoje presas por causa da inveja, por causa de tristeza, por causa de amargura, por causa de raiz de amargura, por causa de obras malignas. Talvez quantas pessoas não se encontram assim. Mas eu quero te dizer, igreja, eu quero te dizer nesta manhã que Jesus pode curar você das enfermidades espirituais. Jesus pode curar o seu coração. Jesus pode curar a sua vida. Jesus pode libertar você de uma mágoa. Jesus pode libertar você de uma tristeza. Jesus pode libertar você de uma angústia. Jesus pode libertar você. Não carregue mais as coisas do seu passado dentro de você. Seja livre, seja livre, seja liberto. E Jesus, ele pode fazer isso nesta manhã, para que você venha ser livre. Ele tem, meus amados, toda a autoridade do céu e da terra para fazer sobre a sua vida. É o nome dele que está acima de todo nome. Ele tem todo o poder para curar a sua vida nesta manhã, para curar o teu coração, para curar a sua alma. E da mesma forma como aquele homem foi ao encontro de Jesus, como Jesus foi ao encontro dele também, Jesus vai ao teu encontro nesta manhã. Jesus está indo ao teu encontro nessa manhã. Jesus quer que você se liberte dessas enfermidades espirituais. Quantas pessoas aqui têm perdido o sono? Quantas pessoas aqui têm ficado com a vida amargurada? Quantas pessoas aqui vai dormir e só sabe chorar, só sabe chorar, só sabe chorar. Ah, Deus, olha o que fizeram, o que fizeram, o que fizeram. Não fique mais guardando as coisas passadas, porque o Senhor está te libertando nesta manhã, para que você venha dormir, para que você venha descansar, para que você venha saber que Ele é Deus na sua vida, meus amados. Ele está cuidando de você, mas precisa fazer como aquele homem, se dobrar diante de Jesus. Aquele homem, quando viu Jesus, ele foi atrás, ele se dobrou diante do Pai. Ele reconheceu o poder de Jesus. E diz a palavra que ele recebeu a cura. Ele foi liberto. Ele foi livre. É livre. Você precisa ser livre, meu irmão. Você precisa ser livre. A segunda coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados e trouxe de volta o juízo dele. Perdoou os pecados e trouxe de volta o juízo dele. Quando nós lemos o versículo 15, diz que quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E as pessoas ficaram com medo. As pessoas ficaram com medo. Amados, lendo esse versículo, sabe o que eu aprendo? Que Jesus muda a nossa vida por completo. Jesus, ele não muda somente um negocinho, não muda somente, não faz aquele concertinho, mas Jesus conserta a nossa vida por completo. Quando vivemos no pecado, nós ficamos fora do nosso juízo. Muitas vezes fazemos coisas que não são racionais.
Quando nós estamos uma vida de pecado, quando nós estamos com uma vida com raiva, com ódio, amargurado, nós começamos a fazer coisa que foge do nosso juízo mental. Então nós queremos brigar, nós queremos fofocar, nós queremos arrumar encrenca, nós queremos fazer coisas, porque nós não estamos no nosso juízo, no nosso juízo mental de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos dando brecha para que Satanás venha nos direcionar. Amado, isso é sério. Isso é sério. Isso é sério. Mas diz a palavra aqui que Jesus, Ele nos perdoa dos pecados. Ele perdoou aqui a vida desse homem do pecado. Deus deseja perdoar os nossos pecados e trazer de volta o nosso juízo. E isso Ele só fará quando Ele for o centro da nossa vontade. Nós não podemos mais viver uma vida aqui e uma vida lá fora. Nós não podemos mais ficar sendo aprisionados do inimigo. Sabe o que é isso? É ter uma vida aqui e lá fora você faz do jeito que você quer. Vamos para o bar? Vamos! Sai da igreja. Vamos. Você está sendo aprisionado por Satanás. Você acha que Jesus não está vendo? Você acha que Jesus não está vendo a sua vida? Ele está dizendo para você: saia de cima do muro. Ou você serve a mim, ou você serve a Satanás. Ele libertou aquele homem, aquele endemoniado, porque ele se prostrou. Ele quis uma vida transformada. E para nós termos uma vida transformada, a gente precisa se prostrar e não mais querer o mundo na nossa vida. Queremos lutar, temos que lutar para ter uma vida transformada. Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Jesus, Ele quer mudar a tua história. Jesus quer fazer de você alguém que surpreenda as pessoas. Quando as pessoas olharem para você, as pessoas vão dizer: olha, esse aqui tem o brilho de Jesus. Olha, essa pessoa aqui é especial. Olha, essa pessoa aqui é filho do Pai. Ele tem o cuidado do Deus Todo-Poderoso. As pessoas vão olhar para você e falar assim: ele tem algo especial. Sabe por quê? Porque você será livre. Você é livre. Você é livre e coberto pelo sangue de Jesus, meus amados. É Ele que vai te guiar. É Ele que vai colocar palavras na sua boca. É Ele que vai colocar palavras na sua boca para você falar, para você agir. Sabe aquela vontade que você tem? Ai, que vontade de xingar Jesus. Vai falar: segura, eu estou com você. Abençoa, abençoa, abençoa. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, um senhor de idade, e ele tem 3 Ele não entendeu. Eles são evangélicos. Ele não entendeu. Ela falou: pai, me abençoa. Me abençoa. Ele falou: tá bom, vou te abençoar. E ele falou que com a autoridade que Deus deu, ele orou sobre a cabeça da filha dele. Falou: Senhor, eu não quero mais essa vida para minha filha. Eu não quero mais uma vida de miséria. Eu não quero mais uma vida miserável, uma vida que está sendo tragada pelo mundo. Mas Senhor, eu quero uma vida diferente sobre ela. Eu abençoo a vida da minha filha. E ele falou que não entendeu. A filha dele arrumou um emprego numa empresa de logística. Trabalha com caminhão, né? Logística. Depois de um mês, o dono da empresa falou assim: fulana, vem aqui. Você não quer tomar conta da empresa para mim? Ela falou: tomo. Mas você vai ter que fazer algo. Você vai ter que precisar de um caminhão. Ela falou: eu tenho caminhão. Não tinha. Eu tenho os caminhões, eu tenho. Aí ela foi atrás de uma outra empresa, uma famosa, que entrega, a Jamef. Foi lá: olha, eu preciso de uns caminhões. E lá tinha um anjo do Senhor e falou assim: eu vou te emprestar caminhão para você cuidar dessa empresa.
Amados, em 6 meses, ela se tornou dona da empresa. E hoje ela tem 11 caminhões dela. É dela. Uma pessoa que estava sendo tragada pelo mundo. Uma pessoa que estava sendo desacreditada. Uma pessoa que nasceu no lar evangélico, mas ela estava entristecida, amargurada, porque ela foi humilhada, ela foi pisada. Mas ela pediu forças para o pai dela e lá ela foi abençoada. Oraram com ela. Talvez hoje você está aqui com uma vida destruída. Talvez hoje você está aqui pensando no dia de amanhã. Talvez hoje você está aqui entristecido. Saiba que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Ele está aqui e Ele está abençoando a sua vida aqui nesta manhã. Para que você não venha mais a mendigar, mas que você não venha mais a se frustrar. Que você não venha mais ter uma vida fracassada, uma vida amarrada, uma vida invejada. Mas você mas que você venha a ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Que você venha a ser luz. As pessoas vão falar, mas eu não acredito que aconteceu isso. Eu acredito porque foi meu Deus que cuidou de mim. Foi meu Deus, foi a bênção dele que está sobre a minha vida. É tomar posse. É tomar posse, meus amados. É tomar posse, é destravar os seus negócios, é destravar a sua vida, tirar aqueles pecados que estão ocultos, tirar aquela vida que você tem levado um saco de coisas ruins nas suas costas. O Senhor está falando, tire, eu vou fazer como eu fiz, como aquele endemoniado de Gadareno, eu vou salvar, eu vou perdoar os seus pecados e você será livre, livre. Retomar posse, igreja. Retomar posse. E a terceira coisa que Jesus fez, Ele salvou a vida daquele homem da morte eterna, de estar nas mãos de Satanás. Lá no versículo 18 diz que quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possesso pediu com insistência que o Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou: vá para a sua casa, vá para os seus parentes e conte-lhe tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e ele começou a proclamar tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos os admiravam. Todos os admiravam. Amados, esse homem, depois de ter tido encontro com Jesus, ele teve completamente a sua vida mudada. Ele passou de um homem que anunciava a morte. Ele passou de um homem que anunciava somente tragédia. Ele passou de um homem que vivia endemoniado, que vivia aprisionado, para um anunciador de coisas boas, de boas novas. Ele passou de um homem sem direção para um homem com a direção certa, com a direção de acordo com o que Jesus queria. E lá no versículo 5 nós lemos que mostra a realidade do que ele era antes do encontro com Jesus. Diz assim: noite e dia ele andava gritando e se cortando com pedras nos cemitérios e montes, dia e noite. Mas lá no versículo 20 mostra a realidade de que ele passou a ser depois do encontro com Jesus. Então aquele homem se foi e começou a anunciar o que Jesus tinha feito por ele. Olha a diferença, meus amados. Ele passou de um homem perdido para um homem salvo. Ele passou de um homem excluído para um homem admirado. Ele passou de um homem fracassado para um homem admirado. Igreja, independente de qual seja a tua história, qual seja a situação,
Independente daquilo que você está passando, Jesus está aqui nesta manhã para mudar a sua vida. Jesus está aqui para mudar a tua história. Jesus quer te salvar nesta manhã. Jesus quer que você seja um anunciador de boas novas, que as pessoas olharem para você, vai falar, realmente ele tem Jesus. Jesus mudou a história dele, Jesus mudou a vida dele. Esse é um escolhido do Pai. É o mesmo jeito que ele fez com aquele homem, ele quer fazer na sua vida hoje. Não estou dizendo que você está possuído, que você está carregando demônios, mas talvez hoje você está carregando uma tristeza no seu coração. Talvez hoje você está carregando mágoas. Talvez hoje você tenha uma raiz de amargura pelas coisas que te fizeram. Não deixe isso atrapalhar você de crescer na presença do Senhor. Entregue o seu coração na presença do Pai. Entregue a sua vida na presença do Pai. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão talvez pelas coisas ruins que um dia você desejou para o seu inimigo, pelas aquelas pessoas que um dia te pisaram, aquelas pessoas que te caluniaram. Deixa, entregue nas mãos do Senhor. Se alegre na presença dEle, meu amado, porque Ele fará justiça por você. Mas Ele quer que você hoje peça perdão, que você seja livre, não fique aprisionado. Eu sempre falo que enquanto a gente está lá amargurado, que enquanto a gente está lá com raiva, o seu inimigo está lá rindo de você. Ele está lá tomando um suco, ele está lá na praia, enquanto você está na sua casa chorando. Enquanto você está lá, eu pego, ele não está nem aí. Haja diferente na presença do Senhor. Jesus salvou a vida daquele homem. Nós estamos no mês quadrangular. Cada domingo nós iremos falar de uma mensagem. Esse domingo Jesus salva. Jesus salvou a vida daquele homem. Jesus salvou, Jesus curou, Jesus libertou. E aquele homem teve a história mudada. E com você não será diferente. Jesus deu àquele homem cura. Jesus deu àquele homem perdão. Jesus deu àquele homem salvação e quer dar para você nesta manhã. Eu gostaria que você se colocasse de pé, que você curvasse a sua fronte, que você examinasse o seu coração. Ah, quantas coisas que falaram de você, quantas maldades que fizeram para você, traição, mentira. Talvez você foi alimentando o seu coração disso. Mas o Espírito Santo de Deus quer te libertar nesta manhã. Ele quer libertar o teu coração. Ele quer libertar a sua vida. Só Ele tem o poder de curar as nossas enfermidades espirituais. E eu creio que Ele está entrando agora, que Ele está passando com o bálsamo, aquele que cicatriza, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que renova. Se você pedir perdão pelos seus pecados, eu creio que o Espírito Santo de Deus estará perdoando os seus pecados, fazendo você viver uma vida com Ele. Se Jesus voltasse agora, meu irmão, para onde você passaria a sua eternidade? Com aquele homem, ele deu uma eternidade na presença do Senhor. E para você, se Jesus voltasse agora, onde seria a sua eternidade? Hoje é dia, é momento de você falar: Pai, muitas vezes eu não tive força. Muitas vezes, Pai, eu tenho ficado irado. Mas, Senhor, me sustenta nesta manhã, me cura, Pai. Alegra o meu coração, faça justiça.